personagem, Esther. O segundo personagem, Mordecai, o primo de Esther. Não é tio de Esther, pessoal. O primo de Esther. O terceiro personagem, Ahasverosh, o rei. E esse é o quarto personagem, o malvado. E aqui vai uma dica. Todas as vezes que falarmos o nome dele, você vai fazer barulho. Hamã! Muito bem. Mais barulho ainda. O malvado. Ele, descendente de Agag, descendente de Esaú, descendente dos Amalequitas, Amaleque. E Shaul, da tribo de Benjamim, ele não cumpriu a ordem do Eterno por completo, de aniquilar os Amalequitas. Ele deixou vivo Agag e a sua família. E depois disso, essa família gerou, muito tempo depois, gerou esse malvado. E ele, o malvado, por muito pouco, não cumpriu o intento dos Amalequitas de destruir todos os judeus que estavam em Babel, na Babilônia, no exílio babilônico. Ele empenhou toda a sua riqueza, todo o seu prestígio nesse intento. E se não fosse o Eterno, isso teria acontecido. E precisou que alguém da tribo de Beniamim também, a mesma tribo de Shaul, o rei, que era tanto o Mordecai, como também a Esther. Eles, da tribo de Beniamim, fizeram aquilo que o seu antepassado Shaul não fez. Ou seja, eles consertaram, eles retificaram a história. Baruch Hashem. Então vamos repetir aqui os personagens. Esther, Mordecai, Ahasverosh, o rei, e o malvado, Hamã. Esse apito não tá bom. Toca para mim esse apito. Esse apito não tá bom. Outro apito, esse apito tá fraco. Vamos lá. Vamos iniciar a leitura do livro. E esse ano eu coloquei para vocês todo o livro. Marcos, não é para latir agora, só na hora de falar o nome do malvado. Eu coloquei para vocês o texto aí na tela, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Então, esse apito tá sem coisa dentro. Ah, tá soprando. Legal. Então vamos lá, gente. Esses acontecimentos ocorreram no tempo de Ahasverosh. O Ahasverosh, que governou sobre 127 províncias, da Índia à Etiópia. Naqueles dias, o rei Ahasverosh sentou-se no trono real em Xuxã, a capital, no terceiro ano de seu reino, e ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e membros da corte, o exército da Pérsia e da Média. Os nobres e oficiais das províncias esperavam por ele. Ele exibiu a riqueza deslumbrante de seu reino e seu grande esplendor por um longo período, 180 dias para mostrar todo esse esplendor. Imagine que reino, hein? No fim desse período, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim do Palácio Real para todo o povo, os grandes e os de pequena importância, como assim determinavam o reino dele, né? Em Xuxã, a capital, havia cortinas brancas de algodão, ornamentos azuis, presos a varas de prata, com cordas de linho fino e púrpura. As colunas eram de mármore. Os divãs, para se reclinarem à mesa, eram de ouro e prata, sobre um piso de mosaico de malaquita, mármore
madrepérola e ônix. Bebidas foram servidas em taças de ouro, e cada taça era diferente das demais. Não tinha uma taça igual, já pensou? Havia vinho real à vontade, vinho da melhor qualidade. Como convém a liberalidade real, não havia regra fixa para o consumo de bebidas. Podia beber à vontade. Pois o rei ordenou aos mordomos que servissem aos homens o que estes desejassem. Também Vasti, a rainha, deu um banquete para as mulheres na casa real, pertencente ao rei Ahasverosh. No 7º dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ou seja, bêbado, ele ordenou a Mehumã, Bitsá, Harvoná, Bigtá, Avagta, Zetar e Carcás, os 7 oficiais, leiam, eunucos, que lhes serviam, que trouxessem a rainha Vasti à presença do rei, com a coroa real, a fim de mostrar aos povos e aos oficiais a beleza dela, pois ela era de fato uma mulher de excelente aparência. No entanto, a rainha Vasti recusou-se vir segundo a ordem do rei, que lhe fora enviada por intermédio dos oficiais, e isso enfureceu o rei. Sua ira acendeu-se dentro dele. De acordo com o costume do rei, ele consultou os sábios, bem versados em questões de lei e justiça. Com ele estavam Karkshná, Shetar, Admatá, Tarshish, Meres, Marsná, Memuhã, os 7 vice-regentes da Pérsia e da Média, parte do círculo íntimo do rei, os oficiais mais importantes do reino. O rei perguntou aos sábios, de acordo com a lei, o que se pode fazer a rainha Vasti, por ela não ter obedecido a ordem do rei Ahasverosh, transmitida pelos oficiais? O que fazer com ela? Memuhã apresentou ao rei e aos vice-regentes esta resposta. Vasti, a rainha, não ofendeu só o rei, mas também todos os oficiais e povos de todas as províncias do rei Ahasverosh. Esse ato da rainha será conhecido por todas as mulheres que passarão a desrespeitar o marido. Elas dirão, ora, o rei Ahasverosh ordenou a rainha Vasti seu comparecimento diante dele, mas ela não o fez. Além disso, as mulheres da nobreza da Pérsia e da Média, ouvindo sobre a conduta da rainha, acabarão falando assim com todos os oficiais do rei, gerando desrespeito e discórdia sem fim. Se for do agrado de sua majestade, promulgue-se um decreto real e seja registrado como uma das leis irrevogáveis dos persas e medos. Vasti nunca mais será admitida à presença do rei Ahasverosh, e que o rei dê sua posição real a alguém melhor que ela. Quando o decreto do rei for anunciado em todo o comprimento e largura do reino, então todas as mulheres voltarão a honrar os maridos, o de grande e o de pequena importância. Esse conselho agradou o rei e aos oficiais. Assim, o rei fez o que... Calma, Max, ainda não é a hora de falar o nome do malvado. O rei fez o que Memuhã lhe sugeriu. Enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província em seu alfabeto e a cada povo em sua língua, para que todo o povo fosse senhor de sua casa e falasse a língua de seu povo. Agora, capítulo 2. Capítulo 2. Lucas, lê o capítulo 2. Eu vou ler tudo, é?
Bora, Lucas. Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos, Lucas. Capítulo 2. Senta aí, Lucas. Usa aqui o mouse para facilitar a sua vida, ó. Tá vendo? Pronto. Pra você não se perder. Aqui, né? Não. Aqui. Pode deixar que eu vou passando aqui, não. Pode deixar pronto. que eu vou passando. Tá? Um pouco depois, quando a ira do rei Ahasverosh cedeu, ele se lembrou de Vasti, do que ela fez e do decreto contra ela. Os servos do rei lhe disseram que se procurem virgens jovens e de boa aparência, que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do reino para reunir virgens jovens e de boa aparência para o harém da casa de Shushan, a capital. Sejam deixadas sob o cuidado de Hegai, o oficial do rei encarregado das mulheres. Ou seja, eunuco. Oficial eunuco. E ele das mulheres do rei. E ele lhes dará os cosméticos necessários. Então a menina que mais agradar ao rei será a rainha no lugar de Vasti. Essa proposta agradou o rei, e ele agiu deste modo. Havia em Shushan, a capital, um judeu chamado Mordecai, o filho de Air, o filho de Shimi, o filho de Kish, um Beniamim. Ele foi exilado de Jerusalém com os prisioneiros expulsos de Icaniã, rei de Erudá, a quem Nevru-Hadexar, rei de Bavel, levou preso. Ele havia criado Radassa, isto é, Esté, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A menina era simétrica e de boa aparência. Depois da morte de seus pais, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram anunciados, e muitas meninas foram reunidas em Shushan, a capital, sob o cuidado de Hegai, Esther também foi trazida à casa do rei e posta sob o cuidado de Hegai, o encarregado das mulheres. A menina lhe agradou e conquistou o seu favor, de modo que em pouco tempo ela recebeu cosméticos, poções, essas comidas especiais, e 7 meninas do palácio do rei a serviam. Ele também a levou, juntamente com as meninas que a serviam, ao melhor lugar das instalações do harém. Esther não disse nada a respeito de seu povo ou de seus laços de família. Ou seja, ela se escondeu também. Ficou calada, quietinha. Pois Mordecai a instruiu a não dizê-lo a ninguém. Mordecai andava todos os dias à volta e à frente do pátio da casa do harém, a fim de saber como Esther estava passando e o que lhe acontecia. Cada menina tinha a oportunidade de comparecer diante do rei Ahasverosh, depois de ter passado pelo período de preparação de 12 meses prescritos para as mulheres, consistindo em 6 meses de tratamento com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e outros cosméticos femininos. Então, quando a menina comparecia diante do rei, recebia tudo o que desejasse levar da casa do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e voltava na manhã seguinte para a outra parte da casa do harém, sob o cuidado de Shaasgaz, o oficial do rei encarregado das concubinas. Também era eunuco, né? Claro, todo mundo era eunuco. Todo mundo. Ela não ia outra vez até o rei, a menos que ele se agradasse dela de modo especial e a chamasse pelo nome. De modo especial e chamasse pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Avihail, adotada por Mordecai como sua filha, comparecer diante do rei, ela não pediu nada além do que Hegai, o oficial encarregado do harém, lhe aconselhou. Contudo, Esther causou admiração em todos os que a viram. Ela foi levada ao rei Ahasverosh no palácio real no 10º mês Tevet, durante o 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther
que de qualquer outra de suas mulheres. Nenhuma outra virgem obteve tamanho favor e aprovação dele. Por isso, ele pôs a coroa real na cabeça dela e a constituiu rainha no lugar de Vasti. O rei então ofereceu um grande banquete em honra de Esther para todos os seus oficiais e servos. Decretou um feriado para as províncias e distribuiu presentes dignos da liberdade real. Quando as meninas foram reunidas em outras ocasiões, Mordecai sentava-se junto ao portão do rei. Esther ainda não havia revelado seus laços de família, nem o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Esther também continuava obedecendo ao que Mordecai mandava fazer. Do mesmo modo, ele cuidou dela. Em uma dessas ocasiões, quando Mordecai estava sentado junto ao portão do rei, 2 dos oficiais do rei, Bigtan e Teresh, do grupo encarregado das entradas particulares, ficaram irados e conspiraram para assassinar o rei Ahasverosh. No entanto, Mordecai ficou sabendo disso e contou à rainha Esther. Ela contou a notícia ao rei, dando o crédito a Mordecai. O assunto foi investigado e mostrou-se verdadeiro, e os 2 homens foram pendurados em postes. Tudo isso foi registrado no diário mantido com o rei. O diário... Página 9. Pronto, 3. 3? Capítulo 3. Preparem aí, pessoal. Preparem, viu? Atenção. Capítulo 3. Baruch Hashem. Preparem aí. Preparem aí. Algum tempo depois, o rei Ahasverosh começou a reparar em... Calma. Em Hamã! O filho de Hamdata, o Agagi, tá vendo de onde ele veio? Agagi, descendente de Agag, dos Amalequitas, para promovê-lo um dia, ele lhe deu precedência sobre todos os oficiais. Ele colocou sobre todos os oficiais. Todos os servos do rei ajoelhavam-se e curvavam-se diante de Hamã! Junto ao portão do rei, pois o rei assim ordenara. No entanto, Mordecai não se ajoelhava. Veja, esse malvado ele era descendente de Agag, Agag era descendente de Amaleque, Amaleque era descendente de Esaú. E vocês lembram que os filhos de Israel se ajoelharam um dia diante de Esaú, não se ajoelharam? De Esaú? Foi. Jacó e todos os filhos e servos prostraram com o rosto em terra. Só que teve um que não se ajoelhou. Quem foi? Beniamim. Porque ele também não era nascido ainda. Mas, vocês leram, Lucas leu no capítulo 2, que Mordecai, assim como Esther, era descendente de Beniamim. Então conta os sábios que o malvado disse: mas peraí, por que você não se ajoelha? Ah, porque eu sou judeu, eu sou judeu. Mas os judeus um dia se ajoelharam diante do meu descendente. Aí ele, menos o meu pai. O meu pai não se ajoelhou, não. Ele não quis se ajoelhar. Verso 3. Lucas, é bom você ficar aqui perto, viu, Lucas? Buzinar também, isso aí. Eu não vou poder fazer ao mesmo tempo, você vai me ajudar. E na minha hora também. Verso 3. Os servos do rei perguntaram a Mordecai, junto ao portão do rei: por que você não obedece à ordem do rei? No entanto, depois de o terem confrontado,
algumas vezes, sem que ele lhes desse atenção. Eles contaram o fato a Hamã, a fim de descobrir se o fato de Mordecai ser judeu seria uma explicação boa o suficiente para justificar o seu comportamento. Hamã ficou furioso quando soube que Mordecai não se ajoelhava nem se curvava diante dele. Entretanto, Contudo, ao descobrir a que povo Mordecai pertencia, pareceu-lhe um desperdício colocar a mão apenas sobre Mordecai. Ele se lembrou, que povo? Só em Mordecai não, tem que ser esse povo todo. Fazer o que o meu povo no passado não fez. Em vez disso, ele decidiu destruir todo o povo de Mordecai, os judeus, em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, o mês da primavera, o mês de Nissan, esse mês que estamos agora, no 12º ano de Ahasverosh, eles começaram a lançar pur, que em hebraico é a palavra sorte, diante de Hamã! Todos os dias e todos os meses, até o 12º mês, o mês de Adar, que na verdade é o mês que estamos agora, não o mês da primavera. O mês da primavera vai começar ainda. Então, Hamã disse a Ahasverosh: existe um povo peculiar, espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias de teu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos. É totalmente diferente dos povos. Além disso, eles não observam as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. E aí, olha a imagem dele aí novamente, ó. Merece uma buzina? merece. Ó, se for do agrado do rei, promulgue-se um decreto para a destruição deles. E eu entregarei, é o malvado falando, 330 toneladas. Não é 330 quilos, não. 330 toneladas de prata. Imagina como esse homem era rico, hein? Ao depósito do Tesouro Real para os oficiais encarregados dos assuntos do rei. O rei tomou o anel de selar de sua mão e o deu a Hamã, o filho de Hamdata, o Agagi. Repete novamente para chamar a nossa atenção. O problema de não obedecer à ordem do Eterno por completo, depois as consequências acabam sendo colhidas. O inimigo dos judeus. O rei disse a Hamã: o dinheiro pode ficar com você. O rei era muito mais rico, né? E com o povo. Faça o que bem parecer a você. Os secretários do rei foram chamados no 13º dia do primeiro mês. Eles registraram todas as ordens de Hamã aos comandantes do exército do rei, governadores de todas as províncias e oficiais de todos os povos, a cada província em seu alfabeto e a cada povo em sua... Olha o trabalho que teve esse homem, hein? Tudo foi escrito no nome do rei Ahasverosh e selado com o anel de selar do rei. Cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias reais. A carta dizia o seguinte: destruam, matem, exterminem. Parece com o Holocausto, não é verdade? Não parece com o Holocausto? Destruam,
matem e exterminem todos os judeus. Veja como parece o holocausto. Desde os jovens a idosos, incluindo crianças, mulheres, em um dia específico, o 13º dia, Baruch Hashem, do 12º mês, o mês de Adar. Veja como são as coisas do Eterno. Isso, em vez de se tornar um dia para se lembrar do extermínio dos judeus, nós estamos hoje aqui celebrando uma festa. Baruch Hashem! Todas as vezes que se levantam contra nós, é um feriado a mais para nós. Baruch Hashem. Pode se levantar, é mais feriado, é mais festa. Saqueiem os bens deles. Uma cópia, ainda tinha que saquear os bens. Assim também foi feito por Hitler. Ele saqueou os bens dos judeus que foram enviados para os campos de concentração. Uma cópia do documento foi promulgada como decreto em cada província e deveria ser anunciada em público entre todos os povos, para que eles se preparassem para o dia. Não é que eles queriam matar, era uma ordem exterminar os judeus nesse dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram rapidamente e o decreto foi promulgado em Xuxã, a capital. Uma vez promulgado esse decreto, nem o próprio rei poderia cancelá-lo. Uma lei real não se pode, enquanto esse rei está vivo, anular jamais. Nem ele mesmo pode anular. Então, o rei e Haman sentaram-se para beber juntos. Ainda sentaram para tomar uma. Mas a cidade, para comemorar, mas a cidade de Xuxã estava em confusão. O povo não sabia o porquê isso, o porquê disso. Aí você tá vendo o malvado de novo, né? Capítulo 4 agora é Lucas. Vamos, Lucas. Baruch Hashem. Lucas. Só daí, viu? Agora como é que faz isso? Como é que ensina aqui? Aperta aqui? Tudo. Vai fazer um teste aí. Quando Mordecai soube tudo o que foi feito, rasgou as roupas, vestiu um pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, lamentando e chorando amargamente. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei. Isso aqui, inclusive, vocês devem estar vendo um rabisco meu aí, uma anotação. Isso acontece. O mesmo texto que está aqui, rasgou as vestes e chorou, lamentando e chorando amargamente, é o mesmo texto em hebraico que aparece em Bereshit 27:33. Com Esaú. O momento que o pai dele disse: quem foi que veio aqui, tomou, e eu abençoei? Não foi você, não? Então foi seu irmão. Então ele rasgou. Não tem mais nenhuma bênção, não sobrou mais nada. Dei tudo a ele. E tornei ele Senhor, seu Senhor. Aí ele rasgou as vestes e chorou amargamente. Isso volta a acontecer na história, uma compensação por isso, justamente, e tem muito a ver porque o malvado é descendente de Esaú. E esse, Mordecai, é descendente de Jacó. Então você vê que a história acaba voltando e compensando. Sempre há compensação. Vai, Lucas, eu te atrapalhei. Não, tá. Continua aí. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei, pois não era permitido que ninguém vestido de pano de saco entrasse pelo portão do rei. Em cada província alcançada pela ordem e decreto do rei, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro, pranto, e muitos se deitavam sobre os panos de saco e cinzas. Quando as meninas e os oficiais que serviam Ester vieram e lhe informaram sobre isso, a rainha ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para serem vestidas por Mordecai em lugar de seu pano de saco. Mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Hatak, um dos oficiais do rei que lhe serviam,
e o instruiu a dirigir-se a Mordecai e descobriu o que estava acontecendo e por quê. Hatak foi ao encontro de Mordecai no espaço aberto em frente ao portão do rei, e Mordecai lhe disse tudo o que aconteceu e a quantia exata de prata que Haman tinha prometido depositar no tesouro real para a destruição dos judeus. Ele lhe deu também uma cópia do decreto promulgado em Shushan sobre a destruição deles. Ele deveria mostrá-lo a Ester, explicá-lo e em seguida instruí-la a se aproximar do rei, interceder a ele e lhe implorar o favor em prol do seu povo. Hatak voltou e contou a Ester o que Mordecai lhe dissera. Vamos aproveitar e vamos... Eita! Então Ester falou com Hatak e lhe deu esta mensagem. Aqui? Aí. Então Ester falou com Hatak e lhe deu esta mensagem para Mordecai. Todos os oficiais do rei, bem como o povo das províncias reais, sabem da existência de uma lei que impede a aproximação de qualquer pessoa, homem, mulher, do pátio interno do rei, sem ser chamado. Quem fizer isso será morto, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro, a fim de continuar vivo. E eu não fui chamada pelo rei nos últimos 30 dias. Olha só, a esposa, 30 dias que não viu o marido, né? O que esse marido anda fazendo? Tomando uma com... Se ela entrasse, ela podia ser morta. Se ele tivesse de mau humor, ela podia ser morta, se ele não estendesse o cetro de ouro. Então, qualquer pessoa que entrasse sem ser convidada. Depois de ser informado, meio birutas. Eram, né? Muito estranhos. Depois de ser informado a respeito do que Ester lhe dissera, Mordecai pediu que esta resposta fosse dada a Ester. Não suponha que, pelo fato de Ester, estar no palácio real, você terá mais chances de escapar que os outros judeus. Pois, se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este. Exatamente, ela chegou por causa disso. Ester mandou a resposta a Mordecai. Vá, reúna todos os judeus que encontrar em Shushan e faça-os jejuar por mim, sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei, o que é contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mordecai voltou e fez tudo o que Ester lhe ordenou fazer. Agora você que vai. Você que vai. Capítulo 5 agora, pessoal. Capítulo 5. Será que Ester vai ter problemas? Que bomba. Capítulo 5. No terceiro dia, calma, no terceiro dia, Ester vestiu suas roupas reais, foi ao pátio interno do palácio do rei, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono real, no salão do rei, de frente para a entrada do salão. Quando o rei viu Ester, a rainha, no pátio, ela obteve o seu favor. Por isso, o rei estendeu o cetro de ouro de sua mão na direção dela. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. O que você deseja, rainha Ester? O rei perguntou-lhe. Tudo o que me pedir lhe darei, até metade do reino. Mais tarde, quem é que vai repetir isso? Hein? Herodes Antipas. Herodes Antipas, né? Até metade do meu reino te dá. Até parece que ele tinha muita coisa para dar, né? Esse Ahasverosh tinha, né? Mas
Herodes não é o Herodes o Grande, é Herodes Antipas. E o reino de Herodes Antipas era dividido com o irmão, e não era dele, era de Roma. Roma mandava em tudo. Roma era que controlava tudo, né? De fato, ele tinha riqueza, mas não era essa riqueza toda. Até metade do meu reino te darei. Se parecer bem ao rei, respondeu Esther, que o rei e Amã venha hoje ao banquete que lhe preparei. O rei disse, tragam Amã! Rapidamente, para que se atenda ao pedido de Esther. Assim, o rei e Amã foram ao banquete preparado por Esther. Claro que não foi, obviamente, por Esther, né? Ela mandou as meninas prepararem lá. Mas, para todos os efeitos, é Esther que está dando banquete. No banquete de vinho, o rei disse que o rei gostava de vinho. O rei disse outra vez a Esther: ô mulher, darei a você tudo que me pedir, tudo que você quiser, até metade do reino, e será feito. Peça então, você quer, mulher? Então Esther respondeu: meu pedido, meu desejo é este. 2 pontos. Estou esperando, aguardando, ansioso. Diga seu pedido. Se eu obtive o favor do rei, então, obteve, pergunte, diga, responda, peça. Se agradar o rei, agrada, diga, estou ansioso, estou roendo unha, arrancando os cabelos. Meu pedido, e fazer o que eu desejo é o seguinte: diga, o rei e Amã! Sim, eu e o malvado não, que ele não falava assim, né? Eu e Amã. Eu falei essa mais uma vez porque em todo o livro de Esther, o malvado aparece 54 vezes. Mas nessa tradução que eu coloquei para você, infelizmente, ele comeu uma vez. Aparece 53. Nesse verso 6 aqui, não aparece, mas no verso 6 original aparece, uma vez. Venham ao banquete que prepararei amanhã. E amanhã farei como o rei disse. Amanhã eu peço. Eita mulher que gosta de um suspense. Muito bem. Olha o malvado aí. Cheio de ouro no pescoço. Muito bem. Nesse dia, né, que marcou o segundo banquete para o outro dia, Amã saiu feliz e bem animado. Feliz, né, se sentindo, né? No entanto, calma. Quando Amã avistou Mordecai junto ao portão do rei e viu que ele não se levantou, nem se moveu, nem mexeu a cabeça, nem mexeu o braço, nem nada. Parecia um bicho morto, uma estátua. Amã enfureceu-se com Mordecai. Mesmo assim, Amã conteve-se e foi para casa. Chamou seus amigos, e Zeresh, sua mulher. Chamou os amigos e a mulher. Calma.
Vou falar o verso 11 agora. Ramã vangloriou-se de sua vasta riqueza. Ele era um homem muito rico, né? De seus muitos filhos. Quantos filhos esse cidadão tinha? Quantos filhos? Vai. Quantos filhos? Quantos filhos? 7. De 1 a 10. 7. 8. 5. 6. 9. Hã? 10 não, 10! É sério. É sério, Baninho. Falou 10? Muito bem, 10 filhos. 10 filhos. Vamos lá. E de tudo ligado à promoção dada pelo rei e a precedência sobre os outros oficiais e servos do rei. Na verdade, Ramã! Essa palavra desse malvado, se você olhar no hebraico, é interessante que é exatamente a palavra, se você ler, essa palavra vai aparecer nas escrituras muitas vezes na Torá. Mas é claro que não se refere ao malvado, porque a palavra Ramã é simplesmente humã. Humã. Não é re, é re, e é re com A, é ra, man. Como se fosse o nome dele, se fosse o nome dele em hebraico, né? Porque ele não era judeu, a língua dele era outra. Se fosse o nome em hebraico, seria Uman, ou seja, a ração. A ração. Muito bem, vamos lá. Só curiosidade. Agora eu não sei mais onde parei. Parei aqui, né? Ah, acrescentou. O malvado acrescentou. Quer fazer zoar de novo? Ramã acrescentou. Esther, a rainha, convidou apenas a mim para o banquete preparado para o rei. Só eu, somente eu. Além do rei, claro, né? E amanhã também serei convidado dela de novo. Me convidou de novo. Com o rei. Contudo, todavia, porém, mas sem ir, nada disso me fará nenhum bem. Nem a minha riqueza, nem os meus filhos, nem a rainha ter me chamado 2 vezes. Enquanto eu continuar vendo Mordecai, o judeu, o nome do meu sobrinho, Mordecai, nome lindo, o judeu, permanecer sentado junto ao portão do rei. Então, para ele, era mais importante destruir Mordecai e os judeus do que os filhos, a riqueza e ainda o livre acesso que ele tinha. Você vê como é o ódio inexplicável contra o nosso povo. É tão inexplicável o ódio contra os judeus, contra Israel, contra o nosso povo, que certa vez, há alguns anos atrás, houve um conflito corriqueiro, como sempre acontece. O Hamas, na faixa de Gaza, lança os mísseis contra Israel, né? Que acaba fazendo estrago no país e tem que ter o sistema de defesa. Israel, obviamente, tem que responder, porque não pode ficar o tempo todo, mesmo com o sistema de defesa, não pode ficar o tempo todo o país em alerta, né, sendo atacado. Então, qualquer nação faz o quê? Se defende. Vai lá atacar os inimigos, destruir o arsenal, tal. Esses inimigos colocam na frente, no lugar onde são lançados os foguetes, o próprio sistema de defesa, ele capta e ele sabe exatamente de onde veio. E aí Então, o que é que esses maléficos fazem? Eles pegam as crianças, alguns jovens, crianças, e colocam lá perto do arsenal. Porque se Israel responder,
as crianças morrem. E aí eles estão lá, filmam lá e colocam na mídia. Olha o que Israel fez, matou uma criança. Ou então, o que é que eles fazem? Eles vão para um hospital, uma escola, e do hospital e da escola eles lançam os foguetes. Quando Israel responder, vai atacar onde? Um hospital, uma escola. Vai dizer, olha, Israel atacou aqui o hospital. Então, na época, morreram 10, 12, 8, 6, ninguém sabe exatamente quantos, que eles mentem muito. Crianças. Esse conflito. Quando Israel via que tinha criança, não fazia o disparo, não atacava. Aí, a mídia colocou isso na mídia, aí as pessoas foram para as ruas protestar contra Israel, queimar bandeira. A presidente até então do Brasil, né, mandou chamar o embaixador de Israel. Opa, sai daí, vem para cá que você tem que me explicar o que é que está acontecendo. Uma coisa que nunca jamais foi feita na história do país antes. Tirar um embaixador de um país. Pronto. Houve até uma quebra né? Nunca foi feito antes, uma coisa horrível. E muitas pessoas pela rua, muitos lugares, não só aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, foram para a rua protestar contra Israel. Essa semana, há 2 semanas atrás, o governo sírio, o próprio governo, o próprio país, bombardeia os próprios cidadãos. Morreram 150 crianças. Isso são contagens oficiais, mas a gente sabe que é muito mais. Ao todo, segundo eles, foram 600 pessoas. Eu pergunto a vocês viram alguém indo para a rua? Alguém, uma pessoa só. Vocês viram alguém indo para a rua, levar a bandeira da Síria, queimar a bandeira da Síria, chamar o embaixador lá da Síria? Na verdade, o embaixador saiu porque não quer ficar lá, vai morrer. Estou rindo para não chorar. Mas a situação é essa, gente. É uma coisa terrível. Se Israel, se morrer uma criança em Israel, o mundo inteiro faz um alarde e quer acabar com o país. Mas morreram 600 pessoas, contagem deles mesmo. Ninguém fala nada, nada. As pessoas olham para aquilo, parece que é uma árvore que foi derrubada. Na verdade, tem pessoas que choram mais pelas árvores que são derrubadas do que por uma pessoa que é morta. Seja lá quem for a pessoa. É uma coisa terrível, lastimável. As pessoas deveriam estar lá pressionando lá para tirar aquele ditador, as nações. Mas cadê? Ninguém fala nada, né? Você vê, o ódio inexplicável sempre existiu contra Israel. Bom, ele está lá. Vamos voltar para a nossa história aqui, né? Deixa essa história de lado por enquanto. Nesse momento, Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: tem uma ideia, mande construir uma forca com 23 metros. Minha mãe sempre lembra desse número. 20, nem 22, nem 24, 23 metros. Essa aí tem que dar 23 metros. Agora, por que tem que dar 23 metros? Né? Porque a forca tem que ser 23 metros. Isso é boa, viu? E todos os seus amigos lhe disseram: mande construir uma forca com 23 metros de altura e fale amanhã com o rei sobre o enforcamento de Mordecai. Olha só a situação que estava. Além da destruição total do povo, Mordecai seria enforcado em praça pública e numa forca de 23 metros. Imensa forca. Para toda a cidade ver. Então, vá e alegre-se com o rei no banquete. Atenção! Amã! Ele é o símbolo de todas as pessoas que odeiam o povo de Israel, que odeiam, e quem odeia a nação de Israel, quem odeia o povo de Israel, odeia as escrituras também, odeia a história bíblica, odeia os patriarcas, os profetas, né? O Mashiach, toda a história de Israel. Israel é a única nação que tem um futuro. A única, não tem outra. A única nação que tem um futuro decretado.
O Hashem. Gostou da ideia e mandou fazer a forca. Pronto. A forca de quantos metros, Lucas? Olha o malvado aí. Risca ele. Lucas. Vamos, Lucas. Sua vez. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Olha só, gente. Justamente naquela noite, em que na manhã, logo de manhã cedo, o malvado ia pedir a cabeça de Mordecai. O Eterno, ele está com o rosto coberto nessa história. Ele não aparece no texto, mas você vê claramente que o Eterno está agindo aqui. Ele não deixou o rei dormir. O rei, com toda aquela regalia, o rei não fazia nada. O rei tinha todas as regalias. Massagens, tudo que você pensar, conforto. Uma pessoa que tem conforto, ela dorme. Mas o rei não conseguiu, não. Justamente naquela noite. Por isso, ordenou que os registros do diário lhe fossem trazidos e lidos. Pra quê esse registro? Porque é a coisa mais chata do mundo, né? Três ajudantes trouxeram 100 tijolos e colocaram os tijolos. Fizeram argamassa e levantaram um muro de 23 metros. Construíram uma arquibancada de 23 metros. Construíram tudo 23 metros, né, Lucas? É chata mesmo, sabe? Pra dormir mesmo. Pra dormir. Já ouviu falar na Hora do Brasil? Na o quê? Alguém ouve a Hora do Brasil? A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Tá tocando ouve? A música boa, Voz do Brasil. Você ouviu? Ô, coisa ruim. Não, você é realmente a doce Glenda. Você ouvia a Voz do Brasil. Rapaz. Você é uma pessoa muito doce. Ah, porque a professora mandou, ordenou a ela. Continuar? Continua. Encontrou-se o registro de Mordecai. Disse a respeito... Justa, com tanto registro para encontrar, vai abrir em qual lugar? De Mordecai. De Mordecai, que salvou o rei. Disse a respeito de Bigtana e Teresh, 2 dos oficiais do rei, do grupo encarregado das entradas particulares, que conspiraram para assassinar o rei Ahasverosh. O rei perguntou: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isso? Os servos do rei responderam. Leram lá o registro, né? Não tem nada. Não tem nada aqui, não. Então o rei perguntou: quem é aquele no pátio? Já estava amanhecendo, olha, lendo, o rei não conseguiu dormir de jeito nenhum. Insônia foi amanhecendo. Forte. Foi forte a insônia. Foi forte. Para o Hashem. Porque de madrugada, madrugou, o malvado estava lá madrugando lá para cumprir a ansioso. A forca, ele já tinha testado a forca. Mediu, deu 23 metros. Pois Ramã... Bora, Sussas! Viera ao pátio externo do palácio do rei para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai, na forca que ele lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: é Ramã que está no pátio. O rei ordenou: mandem-no entrar. Ramã entrou. O rei lhe perguntou: o que se deve fazer com um homem que o rei deseja honrar? Ramã parou e pensou que se tratasse dele. Opa! Falou: é comigo. A quem o rei desejaria honrar mais que a mim? Por isso, Ramã respondeu o rei: que ao homem que o rei deseja honrar sejam dadas roupas reais, vestidas pelo próprio rei, e o cavalo do rei com a coroa real na cabeça. Não é o rei, não. Não é o cavalo, não. É o animal, o bicho. Viu, Lucas? Qual era a outra história mesmo do burro?
É daquela que era do burro. Tá na Torá, capítulo 23 de Shemot. O burro do Quando teu o jumento o do teu jumento. vizinho. Não é o vizinho, não é o vizinho, não. Quando o jumento do teu inimigo O animal dele. é o animal, não é ele, não é o inimigo que é o Ah, jumento. eu pensei que era o... Chamando o rei de cavalo. Não. O cavalo. Não, o cavalo do rei não é o rei que é o cavalo. Não. O cavalo do rei aqui, o cavalo do rei. Não é o rei que é cavalo. É o animal do rei, o melhor cavalo de todo. Entendi. Entendeu? Entendi. Bem, Com a coroa real na cabeça. As roupas e o cavalo devem ser entregues aos mais respeitados oficiais do rei, e eles devem vestir as roupas no homem que o rei desejar honrar. tudo que ele queria, né? O malvado. Guiá-lo sobre o cavalo por toda a cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Veja, essa história é justamente o clímax de Purim, o significado real de Purim. O Eterno, ele transforma na hora dele, no momento dele, justamente no momento que nós não imaginamos, justamente no momento que as pessoas já entregaram os pontos, já não tem mais esperança. O Eterno, ele faz o impossível se tornar realidade. A maldição foi transformada em bênção, a alegria foi transformada em tristeza, a tristeza foi transformada em alegria. A alegria do malvado foi transformada em tristeza. Mas o Eterno faz isso. Esse é o real significado de Purim. Em Purim, o impossível se torna realidade. Lembre-se, por exemplo, de Yohanan, capítulo 5. Sempre gosto de lembrar desse fato. Quando Yeshua era Shabat e era a festa de Purim, e ali estava um homem há 38 anos ali, paralítico, lá no tanque de Bet Hasdá, próximo ao Monte do Templo, lá em Betesda. E aquele homem era Purim, estava ali, e nenhum Purim aconteceu esse grande milagre. Passaram-se 38 anos e justamente ele voltou a andar, ele voltou a se locomover, a vida dele, ele teve a sua vida, a sua dignidade de volta em Purim. Purim, sempre a gente tem que ter esse sentimento dentro de nós quando celebramos as festas, porque as coisas do Eterno sempre voltam, são ciclos, sempre voltam. E não há dia melhor, não há momento melhor, não há período melhor para que essas coisas aconteçam do que Purim. Olha aí, uma história de Purim. Olha o malvado. Risca aí, pronto. Isso. Continua, Lucas. O que é que o rei fez? O rei disse a Ramã: apresse-se, tome as roupas e o cavalo, como você disse, e faça isso com Mordecai, o judeu, que se senta junto ao portão do rei. A sorte de Mordecai Não virou. deixe de fazer nada do que você mencionou. Nada, faça tudo o que você disse. Eu amei o que você falou. Não esqueça do cavalo, nem das roupas. Aí. Nada. Nada, nem do cavalo, nem das roupas, nem da coroa. Ramã tomou as roupas e o cavalo, vestiu Mordecai e o conduziu montado pelas ruas da cidade, enquanto anunciava diante dele: isto é o que se faz com o homem em que o rei deseja honrar. Então Mordecai voltou ao portão do rei, mas Ramã correu para casa com a cabeça coberta, em sinal de lamentação. Eu não sei como é que ele não se bateu nas coisas. Rapaz, que tristeza, né, bicho? Depois de Ramã ter contado a Zeresh, a mulher dele, e todos os seus amigos tudo o que aconteceu, seus conselheiros e sua mulher, Zeresh, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é judeu, não será possível vencê-lo. Ao contrário, sua derrota diante dele é inevitável. Baruch Hashem. Já Até a mulher. Já Até a tinha- mulher admitiu.
Enquanto eles estavam falando, os oficiais do rei vieram e se apressaram em levar Ramã ao banquete preparado por Esther. O grande final. Agora fala alguma coisa, né? Ela não falou ainda, né? Não falou nada. Será que foi por isso que o rei não disse? O que será que ela quer falar por noite toda? Para o Hashem, vamos lá. Capítulo 7, pessoal. Atenção que já vai começar com tudo esse capítulo 7. Preparem. Se preparem. O rei e Ramã foram ao banquete da rainha Esther e o rei disse outra vez a Esther, no banquete de vinho, a rei que gosta de vinho: tudo que pedi, rainha Esther, darei a você tudo o que desejar, até metade do meu reino. Não, mas nessa época não existia negócio de casamento com partilha, não. Ele ia dizer assim: opa, minha amiga, isso aqui eu já tinha antes de casar com você. Eu já tinha. A gente não construiu junto isso aqui, não. Mas eu te dou até metade do meu reino. E será feito. É verdade, eu não estou te enganando. Fala, por favor, o que você quer, mulher. Esther, a rainha, respondeu. De novo, olha a enrolação, olha a engomação. Essa Esther engoma, viu? Se eu obtive seu favor, rei, se for do seu agrado, então o que pedirei é, diga-me, que me seja concedida a minha vida e a vida de meu povo, pois nós fomos vendidos, eu e meu povo, à destruição, a assassinatos, exterminados, terminados. Se tivéssemos sido apenas vendidos, como escravos ou escravas, eu teria permanecido quieta, pois nossa dificuldade não justificaria trazer essa perturbação ao rei, a fim de alterar a situação. O rei Ahasverosh perguntou a Esther, a rainha: quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? Esther respondeu: ele é um inimigo impiedoso, malvado, cruel. É Ramã! Ramã! Levantou-se horrorizado, perplexo, diante do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se do banquete. Até que enfim esse rei levantou. Imagina quantos quilos ele não tinha, né? Que eles andavam sentados, deitados. Levantou-se do banquete de vinho, saiu ao jardim do palácio. No entanto, Ramã permaneceu implorando a Esther, a rainha, que lhe poupasse a vida, pois ele percebeu que o rei decidira condená-lo. Quando o rei voltou do jardim do palácio para o banquete de vinho, viu Ramã caído sobre o divã. E esse divã era de... Não, esse divã, qual era a constituição dele? De ouro. Está no começo lá da história. O divã é de ouro. Ele estava sobre o divã em que Esther se encontrava. Então o rei gritou. Agora ele está para violentar a rainha aqui
no meu palácio, diante dos meus olhos. No entanto, no momento, obrigado, Glenda, em que essas palavras saíram de sua boca, é tanto vinho que eu já estou tonto. No momento em que essas palavras saíram da sua boca, seus oficiais cobriram o rosto de Hamã. Carboná, um dos servos do rei, disse: vejam, há uma forca de quantos metros? 23 metros de altura que Hamã mandou fazer para enforcar Mordecai. A maldição se transformou em bênção. O jogo foi virado, o jogo virou, o Eterno virou o jogo. Isso num único dia, gente. Num único dia, tudo isso aconteceu. Aquele que só expressou o bem para o rei, salvou a vida do rei, junto à casa de o rei disse: adivinha? Enfoque nela, na bendita forca de 23 metros. Ninguém questiona, né? Pô, mas por que tu fez uma forca de 23 metros? Assim, Hamã foi enforcado no lugar preparado para Mordecai. Ele fez a sua própria forca de 23 metros. Então a ira do rei aplacou-se. Então o rei ficou mais tranquilo, mais calmo. Mas tinha um problema a resolver. O decreto. O problema não era só o malvado. E o decreto que está lá, que tem que ser cumprido? O decreto tem que ser cumprido. E o rei não pode voltar atrás. Olha o malvado aí. Vamos lá, Lucas. Esse malvado. Vamos lá. Esse malvado são todos aqueles que odeiam e odiaram o povo de Israel em todas as gerações. Esse malvado. Ele é representado nesse malvado. Agora você, Lucas. Só testando. Vamos. Neste mesmo dia, o rei Ahasverosh entregou a casa de Hamã, o inimigo dos judeus, a Ester, a rainha. Mordecai também compareceu diante do rei, pois Ester revelou seu parentesco com ele. O rei retirou o anel de selar, tomado de Hamã, e deu a Mordecai. A seguir, Ester nomeou Mordecai como encarregado da casa de Hamã. Outra vez Ester falou ao rei. Ela caiu aos seus pés e lhe implorou, com lágrimas, que desse fim à ofensa causada por Hamã, o Agagi, com o plano que ele tinha elaborado contra os judeus. O rei estendeu o cedro de ouro para Ester. Por isso, Ester levantou-se e ficou diante do rei. Ela lhe disse: se for do agrado do rei, se obtive o seu favor. O rei já estava, não, de novo. Se tive o seu favor e a questão parecer justa ao rei, e eu tiver sua aprovação, enquanto que se escreva uma ordem rescindindo as cartas idealizadas por Hamã. E pode fazer isso? Pode revogar o decreto real? Que o rei decretou? Pode fazer uma carta voltando atrás? Pode ou não pode? Não pode. Não pode. Enquanto o rei viver, não pode. O filho de Hamdata... Por isso que os decretos do Eterno, que é o rei de todo o universo, jamais poderão ser revogados, porque ele vive para sempre. Ninguém pode revogar, ninguém. Nem ele mesmo pode revogar, nem o próprio Eterno pode revogar o que ele determinou, os seus mandamentos, os seus decretos.
Isso aqui que vocês estão lendo é um rei terreno, mortal. Nós estamos falando do rei de todo o universo. E as pessoas acham que o Eterno pode voltar atrás, alterar os seus decretos, mudar de ideia, se arrepender, se enganar. Não. Olha a resposta do rei. O que é que o rei disse a Esther? Que até metade do reino, ele disse que dava, não dava? Ele não disse que dava metade do reino? Mas veja uma coisa mais simples aí, que é metade do reino. Voltar atrás. Vê se ele pode voltar atrás. O filho de Hamdata, o Agagi, escritas para destruir os judeus em todas as províncias reais. Pois como eu poderia suportar esse desastre que sobreviria a meu povo? Como eu suportaria ver o extermínio de meus parentes? O rei Ahasverosh disse a Esther, a rainha, e a Mordecai, o judeu: ouçam, dê a Esther a casa de Ramã. E ele foi enforcado por ameaçar a vida dos judeus. Vocês devem escrever um decreto em nome do rei e inserir tudo o que desejarem a respeito dos judeus. Selem-no com o anel de selar do rei, pois um decreto em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser rescindido por ninguém. Não pode falar. Olha uma vada aí. Isso aí, Lucas. Oi. Os secretários do rei foram chamados neste momento. No 23º dia do terceiro mês de Sivan, e o decreto foi escrito de acordo com tudo que Mordecai disse sobre os judeus aos comandantes do exército, governadores e oficiais das províncias, desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província no próprio alfabeto e em sua língua, e também no alfabeto e na língua dos judeus. Eles escreveram em nome do rei Ahasverosh e o selaram com o anel de selar do rei. Enviaram as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, usando o serviço do rei e criados na estrebaria real. As cartas afirmavam que o rei concedera aos judeus, em cada cidade, o direito de reunião e defesa de sua vida, mediante a destruição, morte e extermínio das forças de qualquer povo ou província que os atacasse, bem como a de seus filhos, mulheres ou a quem tentasse confiscar seus bens. No dia designado, em qualquer província do rei Ahasverosh, ou seja, o 13º dia do 12º mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em todas as províncias e anunciada a todos os povos. E os judeus deveriam preparar-se neste dia para a vingança contra os seus inimigos. Mensageiros montados em cavalos velozes, usados no serviço do rei, partiram rapidamente, com pressa por causa da ordem do rei, e o decreto foi promulgado em Shushan, a capital. Ou seja, não tinha como voltar atrás, mas ele abriu aos judeus: se defendam, Uma brecha. se defendam. Enquanto isso, Mordecai saiu da presença do rei, vestindo um traje real azul e branco. Um traje real? Azul e branco. Azul e branco, olha a bandeira. Azul e branco. Já existiu a bandeira? Não, mas isso não é uma referência a algo que vai acontecer no futuro, quando, por exemplo, durante o Holocausto, toda essa tentativa de exterminar todos os judeus, e de repente, 3 anos depois, a nação de Israel, 2000 anos depois de estar fora da sua terra, está lá e está sendo promulgado, e a bandeira azul e branca está sendo hasteada. Ou seja, é uma forma do Purim. O Purim voltou a acontecer nesse período. O impossível se tornou realidade. Algo impossível se tornou realidade. E você vê as cores azul e branca, justamente as cores da bandeira da nação de Israel. Além do traje azul e branco, ele tinha uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Shushan gritou de alegria. Para os judeus, tudo era luz, felicidade, alegria e honra.
em cada província e em cada cidade onde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas dentre os povos da terra tornaram-se judeus, pois o temor dos judeus lhes sobreveio. Deixa eu virar judeu aqui para não ter problema. Para não... pra dar tudo certo. Vai, Lucas, aproveita o ensejo, lê logo o 9 também. Chegou o tempo do cumprimento da ordem e do decreto do rei. O dia em que os inimigos dos judeus esperavam sobrepujá-los. Quase que não sai. No entanto, contudo, todavia, ocorreu o oposto. Ocorreu o Oposto. Purim, isso é Purim. Purim. Os judeus sobrepujaram quem os odiava. Assim, no terceiro dia, No do 13º dia, no 13º dia, que é hoje. Ah, é. No No 13º 13º dia, do 12º mês, o mês de Adar, os judeus se reuniram em suas cidades espalhadas por todas as províncias do rei Ahasverosh para atacar quem tentasse feri-los. E ninguém lhes pôde resistir, pois todos os povos os temiam. Todos os oficiais das províncias, os comandantes do exército, os governadores e quem se ocupava dos assuntos dos reis auxiliaram os judeus porque temiam Mordecai. Mordecai tornava-se uma pessoa poderosa no palácio do rei, e sua fama espalhou-se por todas as províncias. e um dia esse homem estava sentado lá na Banquinho. porta do rei, de pano de saco, de cinza, parecendo um mendigo, um esmolé, e no outro dia o homem já estava vestido, montado num cavalo real, com a coroa na cabeça e o malvado levando ele. Você vê como... Purim é isso aí. Mordecai tornou-se cada vez mais poderoso. Os judeus mataram todos os seus inimigos à espada. Houve uma grande matança e destruição, e eles fizeram o que desejaram com quem os odiava. Em Sushan, a capital, os judeus mataram 500 homens. Eles mataram os 10 filhos de Ramã, o filho de Hamdata, o inimigo dos judeus. Parshadata, Dalfon. Olha os nomes que ele escolheu. Primeiro, Parshadata, Segundo, Dalfon, terceiro, Aspata, as patas. as do cachorro, Quarto, Porata, Ave Maria, Adalia, Aridata, Parmachata, Ajaata. Arisai, Aridai, Arisai. Arisai, Aridai. Aridai, Vaizata. No entanto, não tocaram no espólio. No mesmo dia, depois de o rei ter sido informado sobre o número de mortos em Shushan, a capital, eles disseram a Esther, a rainha: se os judeus mataram 500 homens em Shushan, a capital, e os 10 filhos de Ramã, o que não terão feito no restante das províncias reais? E o que você pedir será concedido. O que mais você desejar será feito. Esther respondeu: se for do agrado do rei. De novo, aquela mesma O engomação. rei falou: não é possível. De novo, minha filha. Que os judeus de Shushan se comportem amanhã de acordo com o decreto de hoje. Aí veja que ela é tão simples, que ela pede coisas tão simples, né? Ela não pediu nada para ela mesma, né? Nada, ela não pediu nada para ela mesma, nenhuma riqueza, nada. Ela só pensou no povo. Vamos, cheio. Exatamente, vamos cheio. Me perdi. Hoje. Se for do agrado do rei, Se for do agrado do rei, que os judeus de Shushan se comportem amanhã de acordo com o decreto de hoje. E também que os filhos de Ramã sejam enforcados. O rei ordenou que isso fosse feito. O decreto foi promulgado em Shushan. veja, gente, veja que você lê isso aqui, você fala, mas como ela foi cruel? Não, ela uma descendente de Benjamim, estava nesse momento completando a ordem que o Eterno deu desde a Moshe, lá em Shemot 17, seja escrito no livro que o nome
de Amaleque deve ser riscado totalmente da face da terra. Ele deu essa ordem a Shaul, descendente de Beniamim, o rei. Ele não cumpriu, ele deixou Agag vivo e a família. E se apenas o malvado tivesse sido enforcado e os 10 filhos continuassem vivos, esses 10 se transformariam em 100, 1.000, em 200, 2.000, 100.000, e lá na frente os judeus novamente cairiam sobre. Então, quando você lê esse tipo de coisa, você tem que se lembrar de todos esses detalhes da Escritura. Ela cumpriu aquilo que o seu descendente no passado não fez. Ela fez uma reparação. Tikkun, em hebraico, é reparar, consertar, né? Retificar, melhor dizendo, retificar. A compensação. Então, ela sabia que tinha que terminar essa tarefa. E foi terminada aqui. Quando os 10 filhos de Ramã foram enforcados. Por isso, os judeus de Xuxã reuniram-se também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Xuxã, mas não tocaram no espólio. Os outros judeus, nas províncias reais, reuniram-se, defenderam a própria vida e conseguiram descanso de seus inimigos, matando 75.000 de quem os odiava. Quantos odiavam os judeus? No entanto, contudo, tocar no espólio. Sem tocar no espólio. No 13º dia do mês de Adar, deste modo, no 14º dia de Adar, eles descansaram e fizeram dele um feriado. Um feriado para a celebração e alegria. Os judeus de Xuxã e no 14º dia de Adar, descansando no 15º dia, feriado de celebração e alegria. Entre este é o duas que vivem em cidades não muradas, fazerem do 14º dia do mês de Adar um dia para celebração e alegria, um feriado e um momento para enviarem porções entre si. Porção de comida, né? De comida. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas para todos os judeus em todas as províncias do rei, Ahasverosh, próximas e distantes, instruindo-os a observar o 14º dia e o 15º dia do mês de Adar, todos os anos, para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos, e o mês em que sua tristeza foi transformada em alegria. E o lamento em um feriado. Deveriam... Então, pessoal, cada vez mais que se todos os impérios da terra, cada vez mais que perseguiam os judeus e massacravam os judeus, a gente ganha um feriado. Lembra do Hanukkah? Hanukkah, outra festa que a gente celebra? Foi por causa disso, da perseguição. Sempre ganhamos feriados. Festa. Deveriam celebrar esses dias com alegria, enviando porções de comida uns aos outros e dando presentes aos pobres. Então os judeus resolveram dar continuidade ao que havia começado a fazer, quando Mordecai lhe escreveu, pois Ramã, o filho de Hamdata, o Agagi, o inimigo dos judeus, conspirara contra os judeus para destruí-los, lançando pur, isto é, sorte, para esmagá-los e destruí-los. Quando Esté apresentou-se ao rei. Vamos uma vada aí. Apresentou-se ao rei e ele ordenou por meio de cartas que o esquema ímpio de Ramã, que avisava aos judeus, recaísse sobre a cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Esta é a razão
desses dias terem sido chamados de Purim, vocábulo derivado de puro. Assim, por causa de tudo o que se encontra escrito nesta carta, do que eles viram a respeito deste assunto e do que lhes aconteceu, os judeus resolveram que eles mesmos e seus descendentes observariam, sem falhar, esses 2 dias, de acordo com o que está escrito nesta carta, no tempo certo, todos os anos. No tempo certo, todos os anos. E nós estamos aqui, fazemos parte disso, tá vendo? Você que está aí faz parte disso também. E esses dias seriam recordados e observados em todas as gerações, famílias, províncias e cidades. E os dias de Purim jamais cessariam entre os judeus. E suas lembranças jamais seriam perdidas por seus descendentes. Depois disso, Esther, a rainha, a filha de Avihail, e Mordecai, o judeu, apresentaram um relato oficial completo para afirmar a segunda carta a respeito de Purim. Ele enviou cópias delas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Ahasverosh, assegurando-lhes paz e segurança, e requerendo deles a celebração desses dias de Purim, no tempo designado como Mordecai, o judeu, e Esther, a rainha, lhes haviam ordenado, e como eles estabeleceram, questões relativas ao jejum e à lamentação. Por ordem de Esther, essas questões de Purim foram confirmadas e registradas no livro. Olha o malvado. Agora o 10 eu lembro. O menorzinho. Rapaz, você bota pra eu me acabar aqui. Então. Para o Hashem. Capítulo 10, para a gente terminar. Capítulo 10. Capítulo 10. O rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra, sobre as regiões costeiras, sobre as ilhas. Todos os atos de seu poder e força, bem como um relato completo da grande honra atribuída a Mordecai pelo rei, estão escritos nas crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois Mordecai, o judeu, era o segundo depois do rei Ahasverosh. Ele foi um grande homem entre os judeus. Era popular entre todos os seus conterrâneos. Ele procurou o bem de seu povo e intercedeu pelo bem-estar de todos os seus descendentes. Vamos ficar de pé e vamos desejar para todos Hag Purim Sameach! Feliz festa de Purim! Para o Hashem e a vocês que estão aí, vocês que estão aí nos acompanhando no canal, você também, irmão. Desejo a vocês também feliz festa de Purim, que o Eterno abençoe todos vocês. Esse é o significado de Purim. Esse é o significado de Purim. O impossível se torna realidade. A morte se transforma em vida. A dúvida se transforma em certeza. A fraqueza em força. O medo em amor. E um dia de lamento e de choro em um feriado de muita alegria! Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos vocês. Agora a gente vai comer as orelhas de Ramã, o malvado! Que o Eterno abençoe a todos vocês. Hag Purim! יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח.